O 1º Batalhão de Infantaria do Regimento de Guarnição número 1 está de partida para a Ilha do Faial para mais um exercício. É uma forma também e oportunidade de testar capacidades e de prevenir em casos de situação real. Estarão lá durante uma semana. Da Fortaleza de São João Batista para o Porto das Pipas, prontos a embarcar para o exercício 25.1 a decorrer durante uma semana na Ilha do Faial. Com tarefas à volta de cenários de catástrofe e resgate, procuram treinar o apoio militar e projeção da força e capacidade de resposta para a defesa das ilhas. O Regimento de Guarnição número 1 aproveita que tem um destacamento de segurança localizado no Faial. Nós vamos realizar essencialmente atividades associadas a operações militares convencionais e operações militares de emergência. Portanto, a parte da projeção e da retração será à custa de um navio de uma empresa civil, que é a Atlantic Line. A sustentação será à custa de meios militares, se bem que vamos ter ali algum apoio de algumas entidades civis, uma vez que o navio tem algumas limitações em termos de capacidade de transporte. Depois também queremos testar um bocadinho aquilo que é a capacidade de comando e controle, uma vez que este tipo de operações podem decorrer em qualquer uma das ilhas do arquipélago dos Açores e dada a distância entre as ilhas, que uma parte que é crítica para nós é a capacidade de projeção, sustentação, retração e também a parte de conseguir manter o comando e controle das operações. Cerca de 50 militares a embarcar com meios empenhados, como é o caso de 8 viaturas e outros atrelados e materiais. Estamos um pouco limitados em termos de aquilo que é a capacidade de transporte e por isso é que tivemos que selecionar, os meios mais adequados para poder transportar. Portanto, o navio é um navio civil, é utilizado ao abrigo de um protocolo que existe entre o Exército Português, portanto, Zona Militar dos Açores, e a Atlantic Line, que nos permite utilizar o navio, mesmo sem custos neste momento. Tem algumas limitações, portanto, tivemos que selecionar um conjunto de viaturas que pudessem ser transportadas e, sobretudo, tem a ver com a dimensão e com o peso das viaturas. Portanto, o número de militares também não é o ideal, é mais reduzido porque também tem a ver com a capacidade de sustentação da própria força. As atividades vão decorrer sobretudo em terrenos militares e incluirão treino com a Marinha de Guerra Portuguesa. Para além da questão de treinar este tipo de tarefas, tem a ver com a parte do planeamento, da parte logística, que é, aqui o principal objetivo. Porque as outras tarefas nós conseguimos realizar, seja aqui na Ilha Terceira ou noutro local. O que vamos aproveitar é treinar sobretudo a parte de planeamento e a parte da projeção e sustentação logística e a parte de comando e controle, uma vez estamos a falar de uma distância ainda considerável. O grande desafio é treinar o planeamento e questões de logística de deslocação para que, em caso real, possam dar resposta eficaz. Querem desenvolver outros exercícios nas restantes ilhas. Isto aqui muitas vezes tem a ver com aquilo que é a nossa capacidade em termos de logísticos, portanto, sobretudo a parte do transporte, seja a projeção e a retração dos meios, e depois a parte da sustentação. Neste momento a opção pela Ilha do Faial, sobretudo, teve a ver com o facto de nós já termos lá um pequeno destacamento que nos vai apoiar em termos de sustentação logística. Se tivéssemos que optar por outra ilha, aquilo que seria os meios a projetar teriam que ser em maior número, porque não tínhamos esse apoio e provavelmente teríamos que ter outra tipologia de navios associado ao transporte, porque teríamos que levar mais meios. E neste momento, como temos um pouco limitados em termos de capacidade de transporte, temos que escolher a opção que nos seja mais favorável. Pronto. Portanto, e basicamente será isso. Esta limitação de capacidade de transporte pode ser um problema se eventualmente existir mesmo uma catástrofe. Que apelo também é que se faz aqui? Falta algum apoio? O que é que se passa? É assim, a capacidade de transporte, os meios, sejam eles militares ou sejam eles civis, são sempre limitados. Portanto, e quando há alguma situação, seja numa operação militar convencional, ou seja, sobretudo em operações militares de emergência, os meios nunca são os suficientes ou nunca são aqueles que seriam os ideais. Por isso é que nós temos que ter esta capacidade e alguma flexibilidade de, face àquilo que nós temos disponível, adaptarmos os meios que vamos projetar e depois retrair. Portanto, eu diria que
podemos utilizar tanto meios militares, se bem que os meios militares que nós temos, neste momento sediados no arquipélago dos Açores, têm algumas limitações e têm uma tarefa primária que serão operações de busca e salvamento e também operações de evacuação médica. Nós pretendemos também, durante esta atividade, ter uma pequena ação com a Marinha Portuguesa, treinar também a parte de embarcar meios e depois desembarcá-los. Agora, os meios que neste momento estão sediados não são o suficiente para este tipo de exercício. Não quer dizer que numa situação em que fosse necessário, os meios seriam deslocalizados aqui para o arquipélago, como já aconteceu há uns anos, e seriam utilizados para o transporte e a sustentação da força. Mas neste momento, para o exercício, queremos também utilizar o meio civil, porque é um meio que nós não conhecemos e queremos verificar quais são ali os condicionalismos e utilizá-lo neste tipo de exercício. O que não quer dizer que no futuro não possam ser utilizados meios militares com meios civis ou só meios militares. A preparação foi rigorosa até o último segundo. Neste momento estamos com um ponto de carregamento, estamos a carregar as nossas viaturas com o material que vai ser usado, usamos o nosso material orgânico. Esta já é a minha segunda participação nesse tipo de exercícios. E qual é o feedback que normalmente se tem quando se termina um exercício deste? É gratificante. É gratificante saber que a gente consegue superar os desafios todos os dias ao longo desta semana. A preparação está a correr bem, né? Neste momento estamos a fazer o carregamento do material e do armamento que vamos utilizar no exercício. Ao longo das semanas passadas tivemos especificamente a ver o material que íamos usar, a falar um bocadinho das operações que íamos fazer, para agora realizar durante uma semana no próximo exercício. E é importante existirem estes exercícios? Os exercícios são extremamente importantes, que temos toda a teórica, mas em prática é que aprendemos necessariamente. O exercício tem muita importância a nível operacional e a nível de apoio à emergência nas restantes ilhas. E aqui é a primeira vez ou não que se participa num exercício deste? Num exercício desta tipologia é a minha primeira vez. Ansiosa? Um bocadinho. Na azáfama destes exercícios sentem ainda mais orgulho em pertencer ao exército português. Na minha experiência pessoal é uma grande honra servir ao exército português, sobretudo nas missões que nos são dadas. E quando as cumprimos sentimos uma alegria bastante grande, mesmo depois do cansaço dos exercícios. É uma coisa que eu sempre tinha curiosidade e gosto em fazer, por carreira. Até agora que está expectável as minhas expectativas e tenho gosto pela profissão que tenho. E sendo mulher, fica também aqui a mensagem que o exército tem a porta aberta às mulheres. Sim, senhora, a gente faz tudo o que a gente quer, desde que tenha vontade e esforço. Nos próximos tempos, o Regimento de Guarnição número 1 mantém a sua atividade, nomeadamente de forma especial, com a participação na campanha do Banco Alimentar e nas atividades do Dia da Criança na Praia da Vitória.